Bom dia, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 30 Tarô e hoje a nossa leitura se chama Que Vida Me Espera a Partir dos 40. É uma leitura especial, você pode ter a idade que você tiver, mas ela é voltada principalmente para quem está na casa dos 40 anos para cima. A meu exemplo, eu vou fazer 47 anos no final de dezembro de 2020. Apesar de eu concordar com Albert Einstein de que o tempo é relativo, e hoje ouvindo uma leitura da Patrícia Monteiro dizendo que também nos limitamos em relação a padrões que a sociedade impõe acerca do tema idade, é certo que sim, as fases da nossa vida se diferenciam bastante. E aí eu quero trazer para reflexão os ensinamentos de Rudolf Steiner, que foi o fundador aí do movimento da antroposofia. O Rudolf Steiner ele trouxe uma teoria chamada teoria dos setênios, onde ele agrupou as pessoas por idades marcadas pelos ciclos de 7 em 7 anos. É verdade que o número 7 é um número de uma profundidade espiritual muito grande, um número marcante inclusive no tarô. Bom, o Rudolf Steiner ele dividiu em 3 grandes fases a nossa vida, do 0, quando a gente nasce, aos 21 anos, dos 21 aos 42 e dos 42 aos 63. Para ele, do 0 aos 21 anos é o auge do nosso desenvolvimento físico. Depois dos 21 aos 42 é o nosso amadurecimento psíquico. E dentro desse período, que vai dos 35 até os 42, começa o que a gente chama de primeira grande crise, né? A crise da autenticidade. É uma idade dos 35 a 42 que muitas das coisas que a gente está fazendo, está lutando, não vão perdendo sentido, mas a gente começa a questionar. Estou fazendo isso tudo para quê? Dos 42 aos 63, segundo o Rudolf Steiner, é uma outra grande fase em que você adquire bastante sabedoria. Claro que tudo é muito relativo, como o tempo, como diria Einstein, e essa história dos setênios pode variar de pessoa, cada um é cada um. Mas é verdade que depois dos 35 anos a gente começa a ficar bastante questionador. E esses questionamentos nos levam a crises, e crises são momentos de ruptura, são momentos de mudanças, para vir o que tiver que vir de bom. Então encare essa leitura como um recado, uma mensagem para que você entenda qual é o seu papel dentro da idade em que você se encontra. Para essa leitura a gente está usando o baralho do Eu Sou Mais 30, o Diário da Bruxa, o Tarô Zen de Osho, o Tarô da Grande Fraternidade Branca e o Oráculo da Mulher Selvagem. E aí você pode escolher a opção da Rosa Vermelha, que tem uma mensagem para quem está nessa faixa de idade ou quer saber algo sobre essa faixa de idade entre 40 e 49 anos. E a rosa mais clarinha para quem quer ouvir um recado para essa faixa de idade de 49 a 52.
Eu volto a dizer, não tem problema se você é mais jovem e já está preocupado, já quer saber alguma coisa em relação a essas idades. Com essa leitura vai a energia do Reiki, independente do momento em que você encontrar essa leitura, você vai estar recebendo a energia de cura para apoiar a sua transformação. Antes de iniciar a leitura, eu quero trazer para vocês uma frase do físico Albert Einstein, quando ele escreveu a teoria da relatividade, que eu não vou explicar aqui, mas ele chegou à conclusão e trouxe essa frase numa correspondência. A diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão. É muito interessante o que ele traz e muito importante de levarmos em consideração em qualquer idade, mas principalmente depois dos 40, que a gente começa alguns a ficarem um pouco grilados com a passagem do tempo, com medo do envelhecimento, né? O tempo é uma ilusão. Dependendo da maneira como você cria essa ilusão na sua mente, é o que você vai viver. Em primeiro lugar, se você cria a ilusão de que aos 40 você é um vovô que precisa se escorar na parede, com muita dor nas costas e a vida acabou, é isso que você vai viver. Da mesma maneira, se você no momento presente vive muito no passado, muito preocupado com o futuro, você vai dar um nó aí na sua vida, porque você está vivendo coisas que não são equivalentes ao momento presente, enfim. Vamos à primeira leitura. Para quem escolheu a primeira leitura, vamos ver o recadinho para quem está nessa fase dos 40 aos 49 anos. Lembrando que esses recadinhos eu fiz a partir desse recorte sobre os setênios de Rudolf Steiner. Vou deixar um textinho resumindo, vou deixar um link no descritivo do vídeo com um texto bem curtinho de uma pesquisadora sobre esse tema, tá? Eu me liberto para viver uma vida mais criativa e expressar quem eu verdadeiramente sou. Existe essa questão aí do Rudolf Steiner dos setênios sobre quando a gente está nessa fase dos 40, dos 42 ele diz, né? Dos 42 aos 49. Que nós passamos a abrir caminho para a nossa criatividade. Quem não assistiu ainda a leitura anterior da semana passada, que eu fiz sobre criatividade, assista. Pode ter a ver com essa mensagem. O que é a criatividade? É a gente poder expressar o nosso ser livremente. Tem a ver, né, com os 40 anos, né? A gente... Como eu disse, somos todos diferentes, mas a princípio é uma idade que nós nos passamos a sentir um pouco mais livres. Quem tem filhos, os filhos já estão crescidos. Quem não tem filhos já vive a independência financeira, já vive a sua vida. Então, tem a possibilidade... Tem a chance de viver uma vida com mais liberdade do que em outras fases, né? Livre de amarras, livre de máscaras, enfim. Vamos ver a energia do arcano maior que rege essa leitura. A força. A força no tarô convencional, ela tem uma mulher que está domando um leão. E aqui a gente tem um ser fantástico que está saindo de dentro das pétalas de uma flor, né?
é um ser que parece ao mesmo tempo delicado, ao mesmo tempo muito forte. Ele tem um olho que tudo vê, né? Como se fosse o terceiro olho. A força para essa leitura do que esperar a partir dos seus 40 anos de idade indica que você finalmente vai despertar para a necessidade de abandonar o ego e deixar vir à tona tudo aquilo que você é. Abandonar o ego em que sentido? Já disse em leituras anteriores, o ego, a gente associa sempre o ego a uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha cocada preta. Não, o ego também ele pode fazer com que você tenha uma autoestima muito baixa e se ache o ó. E a carta da força vem aqui dizer para você que a tendência depois dos seus 40 anos, nessa fase dos 40, os 49, é você começar a descobrir quem você é por baixo das questões do ego. E a partir da descoberta de quem você é, você consegue se expressar de uma maneira melhor e viver mais feliz, porque afinal de contas, se você expressa o seu verdadeiro ser, você se torna uma pessoa mais feliz, né? É o caminho para a sabedoria. Vamos ver aqui que nos traz o baralho do Diário da Bruxa. E minha Lilith em Virgem me faz querer deixar tudo direitinho, retinho na imagem. O que nós temos aqui? Um as de copas, a lua, 5 de copas, 4 de espadas, o mundo e a eremita. Complementando a carta da força, a vida que te espera após os 40 é uma vida onde você, em primeiro lugar, vamos ver essa aqui, você descobre que tem muito amor dentro de você e muito amor, em primeiro lugar, por você mesma. É tanto amor que derrama da taça. O as de copas, as copas sempre são o mundo das emoções no tarô, e o as de copas é sempre uma carta de inícios, né? Sempre ouvi dizer que a vida começa aos 40. A vida começa a partir do momento que a gente nasce, mas eu acredito que a gente morre metaforicamente e renasce várias vezes, né? E depois dos 40 a gente morre mais um pouco e renasce. Esse renascimento que te aguarda, ou que você já está passando, é essa descoberta do amor por si, da importância de você cultivar e praticar o que quer que seja, autoconhecimento, ginástica, seja o que você esteja fazendo para se amar, para se descobrir, que venha de maneira que você consiga derramar o amor dessa taça, né? Você finalmente descobre que não é um copo meio cheio, que na verdade você tem um copo, uma taça cheia, e o que vier e quem vier vem para derramar mais dessa taça. O que te espera nessa fase dos 40 anos? Complementando a carta da força, de novo, vem com essa imagem da carta da lua, né? Você começa a entender que você, que antes se enxergava como um gatinho, uma gatinha, agora se vê como uma pantera refletida ali no espelho. Uma pantera em que sentido? Você descobre a sua força, ou você entende como lidar com essa força interior que todos nós temos.
Só que a gente passa um tempo, principalmente nessa fase dos 28 até os 35, às vezes se estende, né, dos 40, depois dos 40, mas os 28 aos 35 anos é uma fase de muita luta para a gente conseguir um lugar no mercado de trabalho, uma boa posição, um emprego, um marido, filhos. A gente entra num modo de luta para crescer. E para você que está assistindo essa leitura, mesmo que você ainda continue nessa luta, você que vai fazer 40 anos ou já fez, está avançando aí para os 41, 42, você está aprendendo que a principal luta sua é com o seu interior, digamos assim, de você encarar as suas feras e também encarar a sua força para continuar seguindo o seu caminho, mesmo que esse caminho seja no escuro da noite, mesmo que esse caminho traga à tona suas sombras e os seus medos, mas é o que você precisa enfrentar, é o que temos para hoje, tá bom? Qual é o grande aprendizado que você vai passar ou já está passando nessa fase aí dos 40, indicado aqui 40, 49, mas a partir dos 40? Em primeiro lugar, você vai aprender ou já está aprendendo que não adianta chorar sobre o leite derramado ou sobre o vinho derramado, sobre os erros que você cometeu, sobre as pessoas que passaram pela sua vida e você eventualmente queria viver alguma coisa diferente, sobre a sua juventude, né? A gente acaba entrando às vezes nessa fase dos 40 anos, até um pouco antes, dizendo para si mesmo, por que eu não fiz isso? Por que não fiz aquilo quando eu tinha 20 anos? E aí você deixa de ver que atrás de você tem uma festa rolando, tem vinho, tem lagosta. Gatinho olhando para a lagosta, saiu numa outra leitura, a cara que ele faz, gente, olhando a lagosta. E aí o grande aprendizado nesse momento dos 40 é você deixar para trás o leite derramado, o vinho derramado e olhar para frente, olhar tudo que a vida está te oferecendo de bom. Se você está renascendo, porque se a vida começa de certa forma aos 40, é um renascimento. Você tem muito a comemorar, tem muito a viver, tem muito a brindar, tem muito a aproveitar, tem muito a brincar. A praia está aqui para você mergulhar sem medo. E se você ficar perdendo seu tempo, chorando, você não vai ver o tudo de bom que tem na sua frente. O outro aprendizado que muitas amigas e amigos estão passando, veja bem, volto a dizer, temos aqui uma leitura marcada para essa fase da vida acima dos 40. Pode ser que quem tem 30, 25 anos está vivendo coisas parecidas, mas estamos nos referindo às descobertas marcantes que ocorrem nessa fase dos 40 anos. O grande aprendizado para você que escolheu essa opção e que está entrando nos 40 ou já está passando, é o aprendizado de saber fechar os olhos e descansar e dar um tempo quando as coisas parecem nebulosas, parecem escuras como a noite. Como assim? Não é você se recusar a ver as coisas difíceis que você vai passar, suas crises, né? Muitas das crises dos 40 anos têm a ver com a revisão do passado, mas tem a ver também com questões físicas, né? O corpo que vai mudando, você já não pode exagerar na bebida, por exemplo, como quando você fazia com 20 anos, você já tem que dormir melhor, você já tem uma série de, entre aspas, restrições
mas que você precisa encarar de uma outra maneira, né? As restrições às vezes são simplesmente cuidados que a gente tem que ter para a gente ter uma vida melhor. Bom, o aprendizado então desse momento é você aprender a descansar e aprender a deixar para lá aquilo que não serve mais, aprender a deixar as facas, as espadas guardadas no seu devido lugar. Cada vez que você entra em crise, passa por um problema ou está revisando alguma coisa, não coloque essas espadas no seu coração, não, deixe ela ali. Essa carta muitas vezes fala também de momentos de descanso ativos para tomada de consciência, né? A meditação, que pode ser tanto a meditação literal, pode ser por meio do yoga, pode ser por meio do mindfulness também, mas pode ser também a meditação por meio de atividades que façam você, ao mesmo tempo que você descansa, você olha para dentro de você. Pode ser desde escrever, pode ser desenhar, pode ser fazer leituras de tarô, por que não? Mas a verdade é que o grande aprendizado de agora é você saber descansar. A luta não termina, a gente está sempre se desenvolvendo, a gente está sempre querendo crescer, né? Quem tem mais de 40, em algumas profissões já até é chamado de sênior, dado o seu conhecimento, dado todo o trabalho que foi desenvolvido. Mas o aprendizado é você equilibrar a luta com o descanso. Tanto o descanso, como eu disse, literal, quanto o descanso mental, que vai favorecer o seu emocional, por meio de meditação, por meio de caminhada na praia, por meio de momentos em que você desliga e esquece, inclusive, as facas ali paradinhas na janela. O que é que você ainda precisa estar atento e consciente nessa sua caminhada é que realmente os 40 anos elas marcam o fim de uma fase, né? A Carta do Mundo sempre fala de finais de ciclo, mas são finais que se abrem a outros ciclos, né? Não é o final, acabou tudo, minha vida acabou. Muito pelo contrário, é uma fase para você comemorar, é uma fase para você sim se entregar ao fluxo da vida, né? Representado aqui pelo vento balançando o chapéu da bruxa. É uma fase para você entender como se tornar alegre, né? De novo, como se dar amor, mesmo que você tenha muita gente em volta que te solicita e que você precisa dar amor também. Aprenda a enxergar que é preciso reconhecer o seu valor e dar amor a si em primeiro lugar. É uma fase, segundo a eremita, e também concordo que é o que eu sinto também para mim, que eu estou vivendo, é uma fase que você se permite abrir ao conhecimento de uma forma um pouco diferente, né? Volto a dizer, não que outras pessoas com menos de 40 anos não vivenciem isso que eu vou dizer, mas parece que com os 40 anos faz mais sentido que você estude, que você busque o conhecimento, mas você passa a buscar o conhecimento para alimentar a sua jornada interior, né? Claro, o mundo exterior importa, mas é como se você tivesse cada vez mais buscando respostas para questões interiores que tem a ver com esse setênio dos 42 aí, aos 49, até um pouquinho mais, né? O que eu estou fazendo aqui, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu continuo aprendendo, vai me servir de quê, né? O que será daqui para frente? E aí a gente tem a coruja, um símbolo de sabedoria e de busca interior muito presente nessa carta, né? Uma carta que também complementa essa, a necessidade de olhar para dentro, a necessidade de ter momentos de solitude, não de solidão, momentos de silêncio consigo mesmo, consigo mesma,
para poder até exteriorizar as coisas boas que tem dentro de você, né? É preciso ter esses momentos de recolhimento. Complementando essa leitura com mais 3 cartas. E é interessante como são baralhos diferentes que se comunicam, né? Essa fase dos 40 para os 49 anos, quem sabe é uma fase de preparo para que você viva uma vida cada vez melhor, expressando o que você tem dentro de si, a sua identidade, sem máscara, sem juízos de valor que às vezes temos aos 20, aos 30. E aí o complemento dessas cartas no tarô do Osho, por exemplo, ele fala do desenvolvimento de uma nova visão sobre si, uma nova visão sobre o mundo. Se você se permitir trabalhar nessa jornada de silêncio, nessa jornada de meditação, de se autoconhecer sem se martirizar pelo passado, você vai ganhar uma nova visão sobre si, sobre o ser que você é, integrado à natureza, aos elementos. Está vendo aqui uma pessoa enraizada na terra, que abandonou uma velha forma e ganha vida, e ganha asas. As asas estão dentro desse ser. Ele se expande. Nova visão é isso, é se expandir, permitir sair do velho no sentido metafórico, para o novo. E não é interessante? Quando eu tinha 20 anos, 40 anos era considerado velho. E, na verdade, nova visão. A gente ganha novas ideias, novas maneiras de viver, e a gente pode se considerar, sim, novo, mesmo que não tenha idade. Como eu disse, o tempo é relativo. O tarô de Osho traz esse recado do equilíbrio. Equilíbrio entre a luz e a sombra, o preto e o branco, nesse ser aí que traz um desenho super bonito no fundo, né? Parece aquela praça de Moscou. E é interessante para mim que novamente aparece uma espada como símbolo. A espada no tarô tem vários significados ligados à mente. Muitas vezes a espada, ela representa a verdade. Para mim, nessa leitura, essa espada representa a verdade desse ser aqui, que somos nós que estamos fazendo essa leitura. Uma verdade que é encontrada a partir do equilíbrio entre a luz e a sombra de cada um, e uma verdade que traz muito brilho interior, né? Ao mesmo tempo que traz um brilho, traz muita proteção. A carta da ilusão, ela traz uma mocinha num desenho um pouco abstrato, né? É como se essa moça estivesse abraçando a sombra. Quando a gente passa por esse despertar, que, como eu disse, pode ser antes, claro, dos 40, mas os 40 anos são muito marcantes em relação às nossas buscas. A gente passa a se deparar com a própria sombra. O que é a sombra? É tudo aquilo que a gente não quer ver. É tudo aquilo que a gente não acha tão bonito, ou a gente simplesmente nos escurece, nos nubla a vista. Às vezes pode ser inconsciente, a gente vive no modo sombra muitas vezes, e
A gente só percebe que está vivendo na sombra quando a gente vive uma situação, se relaciona com alguém que espelha aquilo que a gente não quer enxergar. E aí, a questão da ilusão, eu vou trazer a frase que está no livro Oráculo da Mulher Selvagem, né? Ela começa o livro dizendo: atualmente a tua mente atua ou mente? Você está abraçando a sua sombra ou você está se enganando? Ela diz no livro, essa autora chama Jennifer Perrone, ela diz que o despertar pode ser um processo doloroso, mas é muito gratificante, porque a gente só, quando está desperto, que pode agir no mundo a partir de um lugar de consciência e presença. É isso que essa leitura traz para todos nós, consciência e presença. Para quem está olhando essa leitura, com certeza já está vivenciando isso, ou vai ter a oportunidade de vivenciar a partir do encarar as suas próprias sombras, o seu medo, que muitas vezes é representado pela carta da lua, né? Realmente, para poder se abrir cada vez mais a sua própria força, a sua criatividade, é preciso encarar também as sombras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Vamos para a segunda. Para quem escolheu a segunda opção, dos 49 aos 52, a mensagem que está aqui, vamos ver. Eu tenho meu próprio brilho a iluminar o meu caminho de dentro para fora. Claro que as coisas são diferentes de pessoa para pessoa, mas segundo a teoria dos setênios, dos 49 a 52 é um período em que a pessoa, depois de passar por aquele momento de se redescobrir, né? Ou descobrir mesmo a sua força de expressão, a sua identidade, a sua criatividade, a pessoa passa a brilhar cada vez mais, né? E é curioso e pode ter a ver com o que vai aparecer aqui na mensagem. Eu não abri ainda o baralho, não sei, mas esse movimento de se redescobrir ou de perceber o seu brilho, ele é um movimento de ascensão, digamos, uma ascensão espiritual que, como diz o recado do brilho, de dentro para fora, ele vai refletir de dentro para fora, né? Então, depois que você passa aí dos 40 até os 49, mais ou menos, por um período de redescoberta, de jornada, de rever conceitos e de se abrir, você, com essa idade, finalmente consegue ascender, passar por cima de questões aí que estavam, de repente, te incomodando, inclusive questões ligadas à questão do corpo, né? Para as mulheres é uma idade que muitas começam a ter os primeiros sintomas ou sintomas mais fortes na menopausa, né? Tenho aí amigas que com 52, 53 ainda não entraram na menopausa definitiva, mas já começa a aparecer os sintomas. Mas, voltando àquela frase do tempo ser uma ilusão e do tempo ser relativo, talvez a mensagem tenha a ver com encarar essa fase não como uma morte, mas como uma liberdade, uma bem-vinda liberdade, né? E aqui nós temos, guiando a nossa leitura, a carta da justiça. Essa carta, ela traz uma pergunta específica. Eleja as suas batalhas e corte aquilo que não te serve mais. Para essa fase dos 49 a 52, é uma fase de muito aprendizado para equilibrar razão e emoção.
Nem sempre as emoções são boas, dependendo da maneira como elas te, digamos, interferem na sua vida, né? Se as emoções negativas interferem muito na sua vida, a tristeza, por exemplo, é preciso aprender a equilibrar. E depois de tanto aprendizado dos 40 aí aos 49, talvez para quem estiver vendo essa leitura, está finalmente sentindo que está conseguindo enxergar esse equilíbrio. E vamos ver o que vem com as cartas do tarô, do Diário de uma Bruxa. O que você pode esperar nessa fase dos 49 aos 52? Pensando que é um momento de equilíbrio das emoções, né? Cortando aquilo que não serve mais. E a gente tem a carta da espada, né? O As de Espadas. As de Espadas tem a ver com comunicação, tem a ver com expressão da sua verdade. E nessa leitura eu sinto que essa expressão da verdade, para quem está nessa fase dos 49 aos 52, vou chutar mais aí 54, 55, é uma fase em que você vai conseguir ou já está conseguindo expressar a sua verdade de maneira ativa, de maneira sem medo, de uma maneira jovial, né? A gente tem uma jovem aqui. E é uma maneira muito livre a que você se expressa, representada aqui pelos pássaros. O fato de você expressar a sua verdade com equilíbrio, ao mesmo tempo que você expressa a sua verdade com equilíbrio, você se equilibra, como essa mocinha aqui que tem um olho aberto e o outro fechado, né? Digamos assim, você nessa fase da sua vida já não está mais nem aí com determinadas convenções, ou está se abrindo a sua mente para cortar convenções, crenças, padrões que não te servem. E isso, ao mesmo tempo que te dá muita liberdade, ao mesmo tempo te traz equilíbrio, né? É um tô nem aí, mas ao mesmo tempo você está muito aí com você mesma, cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, cuidando daquilo que te importa. Pode ser os animais, pode ser a família, mas uma verdade que você aprendeu ou está aprendendo nessa fase é que antes de cuidar de qualquer pessoa é preciso cuidar de você mesma em primeiro lugar, né? Mantendo os olhos fechados, ao mesmo tempo abertos para aquilo que importa, para aquilo que interessa. Quais são os grandes aprendizados dessa sua fase da vida, dos 49 aos 52? De novo, a gente saiu com a carta da justiça. Tem a carta da justiça aqui, tem a carta da justiça aqui, que também representa o balanço, né? O equilíbrio, o balanço. Tá vendo aqui? Ela balança o gatinho. O gatinho branco está provocando o gatinho preto. Mas olha que interessante, o gatinho preto, os dois estão se provocando e a balança não se mexe. Eu tenho a sensação nessa leitura que a carta da justiça, de novo com o olho aberto e o olho meio fechado, igual essa carta aqui, é um balanço do que você considera que é certo, que é errado, é um balanço do que a sociedade espera que você considere que seja certo e errado, mas você segue as suas próprias leis, os seus valores, e não importa muito que a sociedade está arranhetando que nem esses gatos aqui, você não deixa essa balança sua interior se desequilibrar, né?
E essa mulher, ela tem uma espécie de austeridade, uma seriedade, mas ela não deixa de ser feminina ou sensual. Ela sabe muito bem que ela é. Interessante, né? Esse é um aprendizado muito importante, saber se equilibrar, mesmo com a sociedade azucrinando nos seus ouvidos coisas que talvez não interessem. E assim como na leitura anterior, também apareceu a carta da força aqui como aprendizado. O aprendizado do ego, o aprendizado de equilibrar aquilo que você pensa de negativo, equilibrar os excessos, equilibrar o seu leão interior, mas é equilibrar o seu leão interior não querendo deixar ele dentro de uma jaula, e sim equilibrar o seu leão interior dando carinho, sendo gentil, né? E olha que interessante, essa bruxa, ela, ao mesmo tempo que ela dobra, vamos chamar assim, esse leão, ela tá lá manifestando uma mudança, manifestando um enorme furacão, ciclone. Acredito que o grande aprendizado para as pessoas que chegaram a essa leitura nessa fase dos 49 a 52 tem a ver com a manifestação de desejos que ressoam com a alma, com a sua verdade interior. E essa manifestação de desejos que você está aprendendo, que você está trabalhando, tem a ver com a docilidade, com a gentileza, com que você se trata, com que você trata a sua luz, a sua sombra, com o seu interior, né? Essa bruxa aqui, ela tem todas as ferramentas para poder manifestar e realizar o que quer que seja, né? Claro, estamos o tempo todo manifestando, e muitos dos nossos sonhos manifestamos mais cedo, né? Com 25, com 30, com 18, mas nessa fase das nossas vidas, nós temos todo o direito de manifestar tudo de bom que queremos, né? Não desistir dos sonhos que tem a ver com a nossa alma, domando nosso leão interior aqui, e acreditando e agindo para a possibilidade de conseguir manifestar o que quer que seja, né? É uma fase de muita maturidade, é uma fase com que você tem condições de se tratar com gentileza, como eu falei, e ao mesmo tempo manifestar tudo aquilo que você quiser, sem restrições por causa da idade. Também é uma fase tem a ver com manifestação de sonhos, né? Porque você só manifesta sonhos se você conseguir se entender, conseguir ouvir a sua liberdade, ter liberdade para ser o que se é, né? E aí quando você tem liberdade para ser o que você é, você consegue integrar a sua dualidade representada nos 2 de espadas. Mas essa carta aqui vem complementar um pouco aquilo que está nessa carta. Talvez aqui temos pessoas que ouviram muito vozes alheias, ainda ouvem, estão abandonando isso, né? Porque olha só, a mulher de venda, essa daqui também está de venda, acertando o alvo. E aí, assim como os gatinhos aqui tentam atrapalhar um pouco o equilíbrio da balança, aqui a gente tem a gralha, querendo distrair essa mulher para ela acertar o alvo. Que delícia ser uma mulher de 49 anos para cima aí, se ouvindo, se integrando, deixando para lá as vozes externas que podem falar um tantão de coisa para ela, tipo, eita velha para isso. Ah, isso não é coisa que se faça com 50 anos. Ih, já tá, quem tá na menopausa já tem que só tricotar, não tem nada, problema nenhum com quem tricota, tá? Mas vocês entenderam o sentido da coisa. E novamente uma carta de manifestação, o As de Pentáculos.
que aqui é representado por uma mocinha, né? Que está refletindo o brilho do sol na própria estrela. Quem está assistindo essa leitura, mesmo que externamente a idade traga marcas no seu corpo, né? Porque é uma transformação natural. Por dentro é assim que você se sente, uma mocinha. É interessante que ela tem um corpo mais maduro, né? E o rosto de mocinha. Talvez, diante de todos esses aprendizados, se você passar por eles com maestria, é assim que você vai se sentir. Alguém que manifesta sonhos, alguém que é dinâmico, alguém que tem vitalidade, alguém que construiu uma caminhada, uma estrutura ou está construindo e que acredita na sua boa estrela interior para continuar construindo coisas novas na matéria que te trazem vitalidade, que te trazem energia, né? Claro que a energia vem de exercício físico, a energia vem de uma dieta mais saudável, de hábitos saudáveis, mas é um ciclo, né? Você se alimentar, você trabalhar essa crença talvez de que o tempo está passando e há transformações físicas acontecendo, você pode encarar isso de uma maneira diferente e se sentir cheia de energia vital, se adaptando a essas transformações físicas que estão acontecendo e que são inevitáveis, né? Tem mais 3 recados muito importantes aqui nessa leitura e eu acredito que quem chegou a ela ainda sofre um pouco com a dualidade e com a baixa autoestima em relação ao seu corpo, em relação às condições do corpo, o peso da idade, o peso da menopausa, né? Em primeiro lugar, nós temos aqui essa carta linda que chama Cordão de Prata. É uma carta de conexão do ser, né? Um ser que está em meditação e está ligando-se ao universo, ligando-se às energias divinas por meio da meditação e do silêncio. E em troca ele ganha um diamante, né? Aqui ligado ao chakra do poder pessoal. Aqui tem um recado importante, você precisa se ouvir, precisa meditar, precisa se encontrar com você mesmo, com você mesma e fazer brilhar o seu diamante interior, né? Interessante. Por algum motivo essas duas cartas para mim se parecem. Seu brilho, como foi falado no começo da carta, ele tem a ver com aquilo que você traz de dentro para fora. Uma maneira de trazer para fora o seu brilho, para se refletir na matéria, como nessa carta, é você se ouvir, é você meditar, é você fazer atividades que te ajudem a olhar para dentro e trazer de dentro para fora aquilo que você é. Meditação não precisa só ficar sentadinho não, tá? Em silêncio, você pode meditar dançando, você pode meditar tomando sol e você pode meditar no meio da natureza, N coisas para fazer. Essa carta complementa a primeira e complementa as outras cartas da leitura. Eu acredito que quem chegou até essa leitura está aprendendo a trabalhar o silêncio e principalmente silenciar os ouvidos para as vozes externas que falam um monte de coisa. As vozes externas podem ser família, podem ser a sociedade, mas podem ser também padrões e crenças de ancestrais, das nossas antepassadas. Lembrem-se que
O mundo mudou bastante nas últimas décadas, né? Envelhecer hoje é diferente de envelhecer há 40, 50 anos. Às vezes eu vejo algumas amigas de 50, 55 anos com muito mais disposição, com muito mais energia do que muita jovem aí de 20, 25. Então, se você ainda não chegou a essa condição, aprenda a chegar a essa condição de se ouvir. Ouvir as suas emoções representadas aqui pelas águas do mar, do rio, sei lá. Tampe os ouvidos às vozes negativas do passado, às vozes externas, às vozes negativas da mídia, né? A última carta do oráculo da mulher selvagem é linda, essa carta, chama sensualidade. Nós temos aqui uma mulher muito à vontade, num cenário super colorido. E ela tem um brilho, ela tem um jeito de se olhar, de olhar, né? Esse brilho de dentro para fora, com relação à sensualidade, sensualidade não é uma condição para você. Sensualidade não é uma condição, vamos dizer assim, uma qualidade para você usar para seduzir o outro. Sensualidade é a capacidade que você tem de se sentir à vontade com você mesma e expressar esse conforto, esse bem-estar em todos os sentidos. Não tem a ver com estética, tem a ver com o que cada um sente por dentro, tem a ver com o seu brilho interior, tem a ver também com o fato de você não escutar as vozes externas e se ouvir. E aí, no livro genial da Jennifer Perrone, O Oráculo da Mulher Selvagem, eu vou mostrar aqui para vocês, não mostrei na primeira leitura, mas deixo sempre link no descritivo do vídeo. Essa mulher, ela está nua, numa posição, de certa forma, convidativa. E aí essa carta da sensualidade, ela lembra para você escutar a sua conexão com o seu corpo. Mesmo que o seu corpo esteja mudando, mesmo que o seu corpo esteja se transformando e seja diferente do corpo que você tinha aos 20, aos 30 anos, você precisa se conectar com o seu corpo da maneira que ele é, porque ele traz o seu brilho, traz a sua história, traz a sua totalidade. Não sinta culpa, não se ache inadequada. É sempre interessante que a gente cultive a sensualidade ao nosso próprio corpo, fazendo um banho especial, perfumado, fazendo alguma coisa que seja para nós mesmos ou mesmas e não para o outro. Você pode até se vestir uma roupa mais sensual, mas é para você se sentir bem em primeiro lugar e não para agradar o outro. Para resumir essa leitura, começo da leitura eu senti um pouco isso, mas resolvi falar mais para o final. Seu corpo passa por profundas transformações e não é só o seu corpo, você inteiro, você inteira. Tente viver a sua vida com equilíbrio, expressando a sua verdade, deixando de ouvir as vozes exteriores que dizem como é que você tem que se comportar, o que é que você tem que achar. Principalmente, tampe os seus ouvidos para o que as pessoas acham de você e deixe o seu brilho externalizar. Cuide do seu corpo, da sua alimentação, mas olhe-se no espelho com amor, olhe-se no espelho
vamos dizer assim, com desejo, eu sou bonita, eu sou bonito, eu ainda tenho muito tesão para dar e vender, mesmo estando na menopausa ou chegando à menopausa. Pode ser que essa mensagem, quem é mais jovem, quem tem menos de 49 anos esteja vendo e por dentro tem um certo medo de chegar a essa idade, chegar a todo esse panorama aqui. Não tenha medo. De novo, o tempo é uma ilusão e muitas das coisas que a gente ouve, mesmo dentro da família, mesmo na história dos nossos ancestrais antepassados, muitas das coisas que a gente ouve não são verdade, não servem mais para nós, né? A grande verdade nessa fase, para essa leitura, é a verdade de que é possível recomeçar sempre, se sentir jovem e manifestar os seus sonhos, mesmo depois dos 50, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a ficar mais conhecido. E quem quiser comentar como se sente a respeito do seu setênio que está vivenciando a partir da sua idade, por favor, deixe a mensagem aí abaixo nos seus comentários. Muito obrigada por chegarem até aqui e até mais.